Terceira questão diz respeito à distinção entre dados e capacidade de criação. Então, por exemplo, Gabriel Garcia Marques, prêmio Nobel, um dos maiores autores de língua espanhola, diz numa entrevista Cheiro de Goiaba que todas as cartas que ele mandava para a mãe dele em espanhol, ela devolvia corrigidas pelos erros de gramática. Uhum. E um dia, voltando à sua cidade natal, na Colômbia, ele passou por uma igreja protestante americana escrita In God We Trust, e ele disse, minha primeira frase que eu aprendi em inglês, e a mãe disse, e a última, né, Gabriel? Então, o que eu estou dizendo? Um homem que escreve melhor do que eu, Gabriel Garcia Marques, provavelmente conhece menos de inglês do que eu. Outros autores eruditos sabem mais e assim por diante. Existe uma maneira de escrever que é inteligente. Existe uma maneira de escrever que é técnica. Técnica se ensina em cursinho para redação do Enem. Técnica pode ser ensinada. Se você não for resistente, refratário, você aprende a técnica. Todas as pessoas podem aprender a tocar piano. Eu aprendi. Não quer dizer que se tornem pianistas. Todas as pessoas podem aprender a jogar bola, mas a inteligência sinestésica, que vai avaliar potência, ângulo, vetor, velocidade, de forma até um pouco intuitiva, isso não é para muita gente. Então, vamos distinguir técnica, aplicabilidade, caráter, sabedoria, para não juntar tudo no pacote inteligente. Tem uma personagem, você é mais novo, não vai lembrar, da novela Saramandaia, que era o professor Astromar. E o professor Astromar falava coisas que ninguém entendia. E as pessoas achavam que ele era muito inteligente. Muito inteligente. É a figura que o Érico Veríssimo debocha no livro que eu adoro, Incidente em Antares. É um homem interiorano que ele debocha desse tipo de saber e debocha também na trilogia do Tempo e o Vento, que são as pessoas que alegam, como no Tempo e o Vento, que trocaram correspondência com Proust. E que tem essas cartas. Mas não mostra para ninguém. Não? Mas é um pouco uma inteligência de consumo. Hoje, você agora, por fim, na sua questão, ao falar do Eduardo Bueno, existe a pessoa que sabe, há muitas pessoas que sabem, eu tive excelentes professores, e o que se comunica. Nem todo mundo que se comunica sabe muito, e nem todo mundo que sabe se comunica bem. São duas habilidades que, quando combinadas, o que não é comum, formam um professor genial. Foi nisso que tu mirou durante a tua formação? Eu sempre mirei nisso por uma série de motivos. Meu pai, além de advogado, concorria em concurso de retórica, percorreu o Brasil em concursos de retórica, que era uma habilidade, ele também era político, a habilidade de se comunicar com o público. Não importa a sua ideia do orçamento, importa que você saiba dizer para o público algumas coisas. Não importa a sua ideia de política, não importa se você tenha lido o Leviatã do Hobbes ou o Príncipe Maquiavel, importa que ao falar você use frases de ampla penetração, de fácil assimilação, emotivas e às vezes apelando, como hoje se apela com frequência, ou à religião, ou à Bíblia, ou ao nome de Jesus, para que a sua mensagem seja revestida de açúcar, como uma pílula amarga precisa ser para que a criança tome aquela pílula. Ou seja, isto é importante. Eu lhe pergunto, vamos pegar uma pauta de esquerda. Vai. Das pessoas que estão ao nosso redor aqui em São Paulo, das pessoas deste bairro, quem consideraria que o pronome todes é um obstáculo à sua existência, ao transporte público e ao fato que essa cidade inunda a cada temporal? Nossa, eu tô com todes na cabeça. O efeito prático, eu tenho uma filha de 12 e outra de 10. E elas tiram sarro disso daí. Acham, nossa, cara. Um dos erros dessa cultura woke, exatamente, ela enfatizou coisas que não têm comunicação. Enquanto que a direita, em oposição a essa cultura woke que está em crise, a direita vai pegar apelos a coisas que são irrelevantes. Por exemplo, o problema é o banheiro unissex. Nossa, o governo de esquerda quer implantar o banheiro unissex. Eu disse, como o do avião? Aquele que todos pegamos, como o da nossa casa. Eu nunca entrei em um lar que tivesse banheiro por gênero. Também não. Então, os problemas não são estes. Mas quando você os torna e comunica isso, se fulano for eleito, vai obrigar sua filha a entrar num banheiro cheio de marmanjo tarado, que vai. Como este medo é um medo ancestral, primitivo, que meus filhos sejam assediados, que haja pedófilos, que haja violência, ele vai tocar num ponto muito importante que eu entendo. Agora, neutralidade de pronome, herança do latim ou do alemão, onde há um neutro na língua portuguesa, esse não vai.
não vai Se entrar. passou um pouco. Mas é como você disse, essa cultura woke tá num declínio forte lá nos Estados Unidos, principalmente com a eleição do Trump, né? Aí a gente tem visto o Mark Zuckerberg voltando atrás com decisões no Facebook e tudo mais. Eles são comerciantes. Se está vendendo máscara de carnaval na 25, eles vão vender máscara de carnaval. Se está saindo camiseta da seleção brasileira, ele vai fazer isso. Eles são comerciantes. Se a cultura woke vende, ela vendeu, talvez há uma década, ela vendeu, vende, faz. E se agora voltar à moda qualquer valor, porque o valor ali é tornar tudo mercadoria. Essa é uma profecia do século XIX. Então não é estranho. Estranho seria um comerciante dizer: todo mundo quer máscara de carnaval, porque carnaval é agora, mas eu vou insistir em falar do Natal e o verdadeiro sentido do Natal. Isso seria estranho. E que nem a gente teve aqui o cara com um terno verde e amarelo na época do Bolsonaro, Luciano Hang, aí depois quando veio o Lula, o cara de vermelho e tal. E é isso, assim, é o que vende, é grana, no fim das contas. Você acha que... Será que vem pro Brasil com força a parada? Porque a ideia do woke aqui, assim, ela meio que tá perdendo força nos Estados Unidos. Eu gosto da ideia do neutro, sabe? Quando o Elon Musk comprou o X, o argumento dele era que era muito esquerda e os caras ele queria tornar o troço mais neutro e tudo mais. Eu lembro que na época eu gostei. Bom, mas o efeito prático agora é ele forçando todo mundo a ver os próprios tweets dele, né? Então, já tô em outra vibe. Então, o que eu tava dizendo é que, eu queria que a gente chegasse num ponto, ou pelo menos viver parte da minha vida num ponto mais neutro, sabe? Que tá um tentando matar o outro o tempo inteiro. Então, a internet é muito difícil, com os cancelamentos. Mais até do que uma polarização que marca, por exemplo, a cultura brasileira de forma decidida desde das manifestações de 2013, eu acho que existe uma questão de saber quem vai gerenciar, porque no Congresso não estão em pauta bandeiras políticas, estão em pauta o controle, na pauta está o controle das verbas. Então, o que eu quero é isso, né? O que eu quero é isso. E o dinheiro, como dizia Vespasiano para o seu filho Tito, o dinheiro não fede. É uma velha história romana que Vespasiano, um imperador muito prático, depois do caos do ano 68 e 69, com 4 imperadores, Vespasiano lançou um imposto sobre as latrinas públicas. Até hoje, inclusive no interior de Minas, alguns banheiros chamam Vespasiano, onde existe esse modelo romano. E Vespasiano lançou um imposto. E seu filho Tito, já criado no bem bom, ao contrário do pai, disse: eu não quero dinheiro que venha de banheiro. E o imperador pegou uma moeda, botou no nariz dele e disse em latim: non olet, não cheira, dinheiro não fede. Se ele vier do banheiro ou do comércio de especiarias... É dinheiro. É dinheiro, então não fede. Ou, na sua versão não latina, né, não há almoço grátis. Essa é bem comum, né? Essa é mais comum. Essa a gente usa aqui no dia a dia também.